Bom dia, meus amados e queridos irmãos, paz seja com todos. No primeiro livro do profeta Samuel, amados, capítulo 16 e versículo 13, diz assim: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu a Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou a Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou a Ramá. Amém, amados? Este momento, amados, relatado aqui, foi o exato momento em que Samuel, o profeta Samuel, ungiu a Davi. Ele ungiu, derramou o azeite, o óleo sobre a cabeça de Davi, fisicamente, mas no mundo espiritual, Samuel, com a autoridade espiritual que ele tinha, derramou a autoridade espiritual sobre Davi. Esta autoridade espiritual foi através do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos aqui que o Espírito do Senhor se apossou de Davi ou dominou Davi, está se referindo ao Espírito com letra maiúscula. Então, queridos, é o Espírito de Deus sobre a vida de um homem. Davi já era um escolhido de Deus. Você já era um escolhido de Deus. Você já era um escolhido do Senhor. Porém, muitas coisas só têm autoridade, só podem acontecer na vida daquele escolhido após a unção, após o batismo, após um passaporte no mundo espiritual, uma autoridade no mundo espiritual. Então, para você que já é batizado, você que já recebeu unção sobre a sua cabeça, você que já recebeu autoridade, você tem este poder, você tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Então, amados, o que eu quero explanar aqui, o que eu quero relembrar com os irmãos, o que eu quero trazer à mente, à memória, porque todos, eu creio que todos sabem, é que uma situação que nós passamos no dia a dia. Nós passamos por diversas batalhas no nosso dia a dia. São elas batalhas espirituais. Todas as batalhas que nós temos são espirituais, porém muitas delas elas acabam refletindo no mundo físico. Elas acabam respingando, vamos dizer assim, no mundo físico, acabam se concretizando no mundo físico. Há algumas batalhas espirituais que nós apenas sentimos aquele peso espiritual, aquela negatividade, sentimos algo estranho, mas não sabemos identificar. Às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é alguma dor nos músculos, enfim, amados. Sobre questão de enfermidades, outra hora podemos falar sobre isso, porque há vários tipos de doenças, né? Espiritual, física, enfim, né, amados? Várias questões. E na questão da guerra, das guerras espirituais, acabam sim se concretizando essas guerras do mundo espiritual no mundo físico. E às vezes, né, amados, aquele colega de trabalho que está revoltado contigo, situações que acontecem, algo que estraga, algo que dá errado no mundo físico. E nós precisamos, amados, como servos de Deus, saber identificar isso para que a gente saiba guerrear contra essas situações. Eu já falei várias vezes sobre guerras espirituais, não sou nenhum especialista nisso, longe disso. Mas como um observador da palavra de Deus, como vamos dizer assim, um observador, por exemplo, de Davi. Davi, ele foi um grande guerreiro, ele foi um grande homem de guerra. Porém, na questão, amados, é que ele sabia, ele tinha muita estratégia para vencer as batalhas. E a primeira estratégia dele era consultar ao Senhor, era depender do Senhor. Ele venceu guerras impossíveis de vencer, como o clássico que a gente conhece, né, mas é a batalha de Davi contra o gigante.
Davi, um único homem, conseguiu vencer o gigante. E assim, né, a proposta era quem vencesse o gigante tomaria os filisteus para servos, para escravos. E Davi conseguiu fazer esse feito. E a gente sabe que sem Deus ele não conseguiria. Porém, nos nossos dias, nós nos deparamos, amados, com situações de gigantes na nossa frente, querendo guerrear conosco, nos desafiando. Davi, ele não recuou. Davi, mas ele foi com sabedoria. Ele não se atracou de qualquer maneira. Então, amados, tudo que a gente for fazer, temos que buscar a direção no Senhor. Davi, em outra determinada guerra, outra determinada batalha, os filisteus vieram para atacar ele e o seu exército, ele já tinha o seu exército, e ele orou a Deus, e Deus mandou ele dar a volta por trás dos montes e chegar no acampamento dos filisteus por trás, por onde eles não esperavam que ele ia chegar. E foi uma estratégia assim que só Deus poderia dar para Davi. Então, queridos, Davi, ele atacou, mas ele atacou pelo lado correto, da forma correta. Existem guerras, amados, existem batalhas que nós temos que saber atacar. Existem situações, amados, que estão te afligindo no mundo físico, que tu só vai conseguir vencer no mundo espiritual. Aliás, a maioria das batalhas é no mundo espiritual. Vai ter atitude que tu vai ter que tomar, vai ter situações que tu vai ter que tomar posição, mas a base de tudo, por trás, tu tem que estar fortalecido espiritualmente. Os teólogos, né, amados, e a gente já compreende isso, enfim, mas os teólogos afirmam isso, que tudo acontece no mundo espiritual antes de acontecer no mundo físico. Então, qualquer decisão que tu vai tomar no mundo físico tem que já estar consolidado no mundo espiritual. Tu já deveria de ter orado, jejuado, clamado ao Senhor, posto em oração este pedido, esta guerra, esta batalha, esta decisão que tu vai tomar. Precisa ser feito primeiro no mundo espiritual, para depois no mundo físico. Aí vai acontecer no mundo físico da maneira com que Deus quer que aconteça. Davi, amados, por diversas vezes ele consultou o Senhor. Certa vez Saul estava perseguindo Davi, e Davi teve chances de atacar a Saul, teve chances de derrotar Saul, e Deus mandou ele somente fugir, somente se esquivar, somente se defender. No final, amados, da perseguição, Saul cravou uma lança no chão e se jogou em cima da lança. Ele mesmo se matou. Os teus inimigos, o próprio Deus vai fazer com que eles se autodestruam. Os teus inimigos que te perseguem, que tentam levantar calúnia, tentam blasfemar contra ti, né? Falar mal, tentam armar situações contra ti, os próprios inimigos, eles vão se dar mal, eles vão se prejudicar. Muitas vezes o que tu tens que fazer é orar e esperar no Senhor, é confiar no Senhor. Orar é fugir das situações, desviar, driblar as situações. Entende, amados? Aí às vezes o cara quer mancar o machão, porque eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Tu não é nada, amados. Sem Deus nós não somos nada. Então nós temos que esperar em Deus. Nós queremos agir às vezes com as nossas próprias mãos. E aí acabamos sendo frustrados, acabamos sendo aniquilados naquela batalha, por questão de não esperarmos no Senhor, por questão de não querermos ouvir a voz do Senhor. Então, amados, após o Espírito Santo se apoderar de Davi, tudo começou a mudar na vida dele. E o Espírito Santo de Deus já está sobre a tua vida. Se você se sente fraco, sente que está distante do Espírito Santo, busque, ore, jejue. Essa é nosso principal aliado é o Espírito Santo de Deus, amados. Porque com ele nós vamos vencer. Ele vai te dar estratégia, ele vai te dar sabedoria para vencer, amados, as diversas lutas que nós temos, amados, no nosso dia a dia. Nós temos várias lutas, amados. Quem tem filho tem lutas com os filhos. Não contra os filhos, mas tu tem que lutar em prol dos teus filhos. No emprego, tu tem lutas, tem dificuldades. Nós temos lutas em diversas situações, mas até dentro da igreja. Até dentro da igreja temos dificuldades, temos lutas. Mas tudo, amados, é a armação do inimigo. Ele tenta causar desavença, tenta causar discórdia.
tudo devemos orar, amados. Orarmos antes de fazer qualquer coisa, antes de realizarmos qualquer atividade, devemos orar. Amém, meus amados? Eu creio que o Senhor tenha falado contigo através desta palavra, porque tentei ser breve, mas mesmo assim o áudio fica um pouco comprido, mas para que você compreenda, amados, que tudo o que nós vamos fazer no mundo físico precisa ser ligado primeiro no mundo espiritual. Aí tem aqueles versículos chaves que diz assim, que o que for ligado na terra será ligado no céu. Amém? Então, amados, ou o que for ligado no céu será ligado na terra, o que for concordado no céu será concordado na terra, o que for concordado entre os irmãos, o que for orado, o que for posto em oração aqui na terra será realizado nos céus, amados, será concretizado no mundo espiritual. Amém, meus amados? Fiquem na paz, creiam no Senhor, que Ele é poderoso. E essa luta que tu está passando, essa dificuldade que tu está enfrentando, o Senhor te dá a palavra hoje. O Senhor fala contigo para que tu espere nele, que tu busque nele. Às vezes o esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados, amados. Mas o esperar no Senhor é buscar em oração, orar, jejuar. E o Senhor vai dar a estratégia de como agir fisicamente. Amém, amados? Fiquem todos na paz. Tenham uma ótima semana. Abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.